É saideira, né? Tem uma coisa boa nisso também, né? Está acabando, a gente volta para casa e volta cheio de alegria, volta repaginado, repensado, cheio de expectativas de uma vida mais produtiva, mais feliz. Eu acho muito importante vocês aproveitarem intensamente a vossa juventude. O pregador, quando escreveu o Eclesiastes, eu tenho lá minhas dúvidas se foi de fato Salomão, mas aquele cara pensou muito na vida, pensou muito na relação com Deus, é um dos livros mais interessantes da Bíblia e dos mais complexos, é bem verdade. Mas, ao final, ele conclui dizendo: teme a Deus. Teme a Deus. Acima de tudo, teme a Deus. E lembra que você vai dar conta de tudo que você faz debaixo do sol. Mas aproveita a tua juventude. Vive a tua juventude. Segue o teu coração, foge do desgosto, foge do sofrimento. A juventude é uma fase maravilhosa da vida. Que a gente tem mais apetite do que juízo, mas isso aí é muito legal, né? É uma fase boa demais. Então aproveitem, vivam-na intensamente, mas vivam-na dentro da sabedoria da fé cristã. Eu achei muito bacana essa proposta de vocês terem o dia livre, muito lazer, muita diversão, porque faz parte da vida. Nós temos que rir, nós temos que nos alegrar, nós temos que celebrar. Alguns de nós foram vítimas de uma geração muito repressora no passado. Muita gente não soube viver a juventude. Eu, digamos assim, escapei um pouco disso, não é? Mas ainda sofri um pouco essa questão de controle. E fui um líder de jovem, de adolescentes, meio tirânico, porque não podia isso, não podia aquilo. Eu mesmo conspirei contra a liberdade dos jovens, mas hoje, né, me tornei um pastor um pouco mais mente aberta. E sei que a felicidade está em servir a Cristo com liberdade. Poder escolher Jesus, não por medo, não por pressão, não por opressão, mas simplesmente por amar a Jesus. Escolhermos a Jesus porque amamos a Jesus. Escolhermos a santidade, escolhermos a verdade, escolhermos o compromisso com Deus, porque queremos e entendemos isso. Cada vez mais os nossos jovens são melhor preparados para a vida, estão sendo melhor instruídos, são mais informados, vocês recebem um fluxo de informação muito grande. Aliás, vocês são bombardeados, não é, com um mundo virtual que coloca tudo muito perto, muito fácil, muito acessível. Ninguém hoje vai dizer assim: eu tenho um pastor. Meu amigo, vocês têm muitos pastores. Vocês veem televisão, vocês veem internet, tem mensagens breves no YouTube que são maravilhosas. Não sei se vocês têm aproveitado isso. Alguns teólogos e pregadores muito interessantes, flechas no YouTube. John Piper é um teólogo reformado de alto nível, responde a perguntas muito legais. Alguns aqui têm acessado aí, sabem de quem eu estou falando? John Piper. É muito legal ver as respostas que ele tem dado com base bíblica. Não vou dizer que a gente reza todo mundo a mesma cartilha, mas é uma profundidade, uma sinceridade muito legal. Tem o, como é que chama? Paul Washer, se não me falha a memória também, bate pesado, gente, bom demais, galegão feito eu aqui, e o homem prega com autoridade, tem muita coisa boa para vocês verem. Então, aproveita o YouTube. O YouTube tem muita mensagem boa. Eu falei ontem brincando, a gente só fica lendo Bíblia e não vê filme, né? Mas eu falei num tom de brincadeira, mas é verdade, tem muita coisa nos filmes que nos ensinam muito. Hollywood é uma boa escola do que não fazer e do que fazer. Então, há sacadas interessantes em todos os ambientes que vocês frequentam. O importante é você saber aproveitar, reter aquilo que é bom. É verdade, o mundo é cheio de informações, há muitas vozes que clamam, e Deus fala em lugares que você nem imagina. Deus fala de forma sutil, de forma gentil e às vezes de forma poderosa, por mensageiros que você nem imagina que são mensageiros de Deus. Às vezes as pessoas acham que é só na igreja que você vai ouvir a palavra de Deus. E não é. Não é.
Tem dia que você vai na igreja, o que você escuta não é a palavra de Deus. É um doido pregando uma insanidade lá. É verdade, porque eu já ouvi muita doideira em igreja. Muita profetada. E às vezes num lugar que você não espera, no ônibus, na escola, na boca de um professor, você pode ouvir uma palavra de Deus para você. Então esteja aceso, antenado, 24 horas por dia, Deus pode estar falando com você. Aproveita a tua juventude, ela é maravilhosa, é uma fase preciosa que Deus deu. Eu acho que Adão foi um cara meio prejudicado, porque ele já nasceu adulto. Nunca tinha pensado nisso, mas acho que Adão perdeu uma fase muito legal da vida, né? Que é a fase da adolescência, juventude. Adão não viveu isso aí, coitado dele. Nós aqui... Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Parar de conversa fiada. Mateus 16. Mas também não teve sogra, né? Teve compensação. Convenhamos que Adão não teve sogra. Eu falo com alegria, gente. Minha mãe é uma segunda sogra, não tem problema. Vocês queriam o contrário, né? Você não sabe minha mãe quem é? Eu sei. Mateus 16, verso 18. Estava brincando. Minha mãe foi um instrumento que Deus usou para a minha conversão. Quem me discipulou de fato foi minha mãe. Quem me colocou no ministério foi minha mãe. Anteontem o pastor Carlos falou do pastor Oswaldo, né? E minha mãe tem 2 filhos pastores. E nós somos muito parecidos no jeito de falar, no jeito de pregar. Quando o meu irmão mais velho vai na igreja, o pessoal fala assim: pastor, a gente fecha os olhos, não sabe qual de vocês dois está falando. E aí meu irmão mais velho esses dias falou assim: vocês ficam pensando se sou eu que imito o Zé, se é o Zé que me imita? Nós 2 imitamos nossa mãe. Realmente a gente aprendeu muito com nossa mãe. Vamos lá, Mateus 16, verso 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, do mundo dos mortos, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Salta um pouquinho aí no capítulo 18, verso 18. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Avança um pouco mais, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Deixa eu ler logo tudo, que depois vocês vão entender o que eu quero pensar. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Verso 4. Primeira carta de Pedro, 2:4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E olha que coisa linda, a peça tem tudo a ver. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus
no dia da sua intervenção. Amém. Pai, te agradecemos por tudo que já falaste esta manhã, pelos pulos e canções, pela representação do desafio da vida. Obrigado, Senhor, por esse ambiente tão agradável para compartilhar a Tua palavra. Pedimos ao Senhor graça, força, saúde, serenidade na alma, mente aguçada, coração semeado, preparado, terra arada para receber a boa palavra de Deus. Que o Senhor nos dê graça para esta hora em Cristo. Amém. Pedro conheceu Jesus de perto, coisa que eu e você gostaríamos de ter feito. Acho que a última vez que estive no Cristo Rei eu falei de Pedro, se não me falha a memória. Eu falo tanta coisa em tanto lugar que às vezes eu tenho que ter cuidado para não ficar repetindo. Mas Pedro é um homem interessante. Ele falava antes dos seus companheiros, e por isso às vezes é recriminado por nós. Mas Pedro era um homem corajoso. A maior parte dos discípulos, eu e você, com certeza ficaríamos dentro do barco. Mas Pedro foi o único doido que disse assim: se és tu mesmo, deixa eu ir até aí. Pedro ousou caminhar sobre as águas. Eu sei que a gente vive dizendo que ele afundou, mas, cara, ele andou. Ele não voltou sozinho, mas ele foi. Depois pegou na mão de Jesus e voltou junto com Jesus, andando sobre as águas. Só Pedro fez isso. Porque ele ousava acreditar, ele ousava falar, ele agia. Foi por isso que Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, você é pedra. Cara, você é pedra mesmo. E eu vou usar você para edificar a minha igreja. Sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Para muitos, você é um pescador galileu que não sabe nada. Você é um idiotai agramatai, um iletrado e um indouto, um homem sem instrução, sem qualificação, sem formação, sem tradição religiosa. Mas saiba que é em cima de você que eu vou começar a edificar a minha igreja, e nem mesmo o inferno vai impedir que eu use a sua vida e que eu faça, através de você e de outros, um edifício que ninguém vai poder deter a construção. Esse nada nos deterá tem a ver com o processo de construção que Deus tem feito na nossa vida. Nós somos um projeto de Deus. A grande dificuldade que eu tenho com essa linguagem, o projeto de Deus para a sua vida, o sonho de Deus, é que nós somos muito individualistas nisso. As pessoas, em geral, na pregação, ficam dizendo: o projeto que Deus tem para você, isso é fruto de uma geração narcisista e egocêntrica. Deus não tem um projeto exclusivo para você, necessariamente. Deus tem um projeto coletivo que pode incluir você. Igreja não é um projeto individual, ministério não é um projeto individual, salvação não é um projeto individual. Deus quer formar um povo. E para formar um povo, Deus trabalha com coletividade. Deus trabalha com comunidade. Deus trabalha com pessoas. Então essa ideia meio egocentrada é o projeto de Deus para a sua vida. Vamos deixar isso para lá. Já falei o que eu queria falar sobre isso. Bom, Pedro é uma pedra. E olha o que Jesus fala para ele: eu vou dar para você a chave. Cadê o pequenino? A chave. Era de moto mesmo? Mas Jesus disse: eu vou te dar a chave do reino dos céus. O que você ligar, será ligado. E o que você desligar, será desligado. Na nossa cabeça, chave é chave de porta. Mas ligar e desligar tem mais a ver com chave elétrica agora, né? No mundo moderno, né? Parece mais um disjuntor, você liga, desliga, tal. Mas Jesus estava falando realmente de chave nesse sentido de segredo, daquilo que você abre, daquilo que você fecha. Por isso que lá em Apocalipse diz: a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Sabe por quê? Porque o dono da chave é Ele. O dono da chave é Ele.
A cidade santa tem lá 12 portas. Interessante. Na visão simbólica de João, as 12 portas têm o nome do quê? São de 12 pedras preciosas distintas, mas há o nome de quem nas portas? Dos 12 apóstolos. Coisa doida, né, gente? Não são as 12 tribos, são dos 12 apóstolos, porque a eles Jesus deu a chave do reino dos céus. Primeiro ele deu a Pedro. No capítulo 16 nós lemos Jesus falando de forma particular a Pedro, mas no capítulo 18 Jesus está falando aos 12. Tira Judas fora que para ele não valeu. Inclui aí Matias ou Paulo. Depois a gente resolve lá em cima. Mas a questão é que Jesus deu aos 12 a chave agora para eles ligarem e desligarem, abrirem ou fecharem, as pessoas entrarem ou deixarem de entrar. Lembra que Jesus disse para os fariseus, acho que é Mateus 23, vocês fariseus não entram e nem deixam os outros entrarem no reino dos céus. Vocês dão a vida para fazer um discípulo. E quando vocês o fazem, ele se torna 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Jesus disse coisas duras para os fariseus. Mas para os discípulos ele disse, eu dou para vocês a chave do reino dos céus. Vocês vão ligar e desligar. Vocês vão permitir o acesso, ou vocês vão poder fechar o acesso. Quando vocês perdoarem, será perdoado. Se vocês retiverem o perdão, será retido. Gente, tem coisa muito profunda aí, não dá para a gente gastar a manhã toda com isso. Mas eu queria que você entendesse que Deus está construindo uma igreja desde aqueles dias. E a igreja de Jesus Cristo é una, santa e católica. É una porque é uma só no mundo todo, em todas as eras. A igreja do Senhor é uma só. Nela estarão Abraão, nela estará o justo Noé, pai de todos nós como Adão, porque todos descendem dele, uma vez que o dilúvio fez sucumbir todas as outras linhagens. Nela, a igreja do Senhor, estará Isaac, estará Isaías, estará Jeremias, estará Moisés, porque a igreja de Jesus Cristo inclui os que creram na profecia, e a igreja de Jesus Cristo inclui a nós, que não o vimos, mas cremos. Gente de todo o povo, língua, tribo e nação. Alguns salvos na infância, alguns na velhice, uns com o pé na cova, outros na cruz, outros ainda morreram infantes sem poder escolher. A igreja de Jesus Cristo será de fato múltipla. Muitas pessoas a integram, mas é uma igreja. Ela é una. Ela é santa porque ela é santa como o Deus que a santificou. Ela foi tirada do mundo. Deus, da multidão dos que ouviram, dos muitos que foram chamados, escolheu alguns. A igreja é formada pelos escolhidos, a igreja é o trigo, a igreja é aquilo que Deus tirou de dentro da humanidade e entesourou para si e vai ter consigo eternamente diante de sua face. A igreja é um projeto eterno de Deus. A gente, infelizmente, pensa muito nos aspectos terrenos da igreja. A gente vê muito a realidade terrena, presente da igreja, e esquece que Deus projetou a igreja para a vida eterna. A igreja é santa por isso, porque Deus nos tirou do mundo, conforme Paulo escreveu lá aos de Tessalônica, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um transporte, aquele negócio do Spock, do Capitão Kirk, Scott, teletransporte. Voltamos para a Enterprise, desce a Enterprise, né? Aquele negócio lá. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E foi uma coisa assim, ó, essa foi numa virada só. Novo nascimento, experiência de salvação, é uma obra instantânea de Deus, mas de efeito duradouro. Salvação é uma coisa interessante. Nós fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. É um processo, mas ao mesmo tempo já é uma realidade. Bom,
A igreja é una, é santa e ela é católica, ela é universal, ela está em toda a terra. Por isso eu admiro a inteligência do Macedo, ele botou todo mundo na igreja dele. Nós também somos da igreja universal do Reino de Deus. Bom, agora, Deus está fazendo uma igreja, e esta é a grande conquista. A nossa batalha, como eu disse ontem, está no campo das ideias, está no coração das pessoas, está na mente das pessoas. São sistemas que lutam entre si, o sistema de Deus, que procura a justiça, a verdade, o juízo, a luz, o bom senso, o amor, e o sistema maligno, que é egocêntrico, que é maldoso, que é inescrupuloso, que é cruel, que é avarento, enfim, são dois sistemas que se degladiam. Há um certo maniqueísmo nisso. Mas diferente do pensamento maniqueísta, tudo veio de Deus e tudo vai voltar para Deus. E tudo vai ser julgado por Deus. Então nós temos um tempo limitado para conquistar. E o que é a conquista? Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês antes não eram povo, mas agora são povo. Vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. A nossa grande conquista deve ser conquistar cada vez mais pessoas para o reino de Deus. Essa é a nossa batalha. Tirar aqueles que estão a caminho do inferno, os peregrinos que estão desorientados, perdidos, enlaçados por Satanás, trazê-los das trevas para a luz, trazê-los da ignorância para o conhecimento, trazê-los da escravidão diabólica para a liberdade que Cristo oferece, trazê-los de uma vida pecaminosa para uma vida de santidade. Esta é a verdadeira batalha espiritual. Nós estamos sendo formados como um grande edifício onde Deus quer colocar o maior número possível de pessoas. É a Torre de Babel ao contrário. Babel é um exemplo muito interessante. Gênesis 11 conta a história dos homens que resolveram fazer uma torre para estarem todos juntos. Pentecoste é o contrário. Em Babel, Deus confundiu as línguas para que os homens se espalhassem. No Pentecoste, Deus confundiu as línguas, ou seja, o Espírito Santo se manifestou em multiplicidade de línguas, mas com uma só mensagem. E 3.000 pessoas, entre elas gente de diversos cantos lá do mundo civilizado de então, ouviram as maravilhas de Deus na sua língua e se converteram. Então, olha que interessante, em Babel a confusão era para espalhar. Aliás, Babel significa confusão. Em Pentecoste, a confusão e o barulho foi para reunir. E o resultado de Babel, as nações se dispersam, os homens não falam mais a mesma língua. O resultado de Pentecoste, homens diferentes, de diferentes povos, línguas e nações, se unem em torno de uma mesma fé, de uma mesma mensagem, vivem uma mesma experiência de transformação e se tornam todos súditos de um único rei. Não importa onde nasceu, não importa onde vive, é súdito de um único rei, está debaixo de um só senhorio. A igreja nasce em Pentecoste. Portanto, nós hoje somos o resultado desse edifício que Deus começou a lançar sobre Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental, ele é o alicerce invisível. Você vê o prédio, você só vê o que está da terra para cima. Você não vê o que está da terra para baixo. Você olha para a igreja hoje, você vê isso aqui, ó. Você vê os templos, você vê as pessoas, você conhece os instrumentos que Deus usa, sejam os livros, os CDs, as bandas, tudo isso que Deus faz através da igreja. Você vê os dons e ministérios,
Você vê a maravilha dessa multiforme graça de Deus sendo distribuída, mas há um alicerce invisível. Esse alicerce invisível é Jesus Cristo. Todos nós estamos apoiados nele, e qualquer coisa edificada em outro lugar que não ele vai cair. Só o que está plantado e alicerçado em Jesus vai permanecer. E nós então estamos edificando sobre este fundamento que é Jesus. Nós somos pedras vivas. A gente costuma dizer que vai à igreja, nós vamos ao templo, a igreja somos nós. De vez em quando os pastores vão lá, eu gostei de conhecer a sua igreja. Não, você conheceu o templo. Infelizmente você está indo embora sem conhecer a igreja. Se você quiser conhecer a igreja, vem num culto e vê o povo. Aí você conhece a igreja. A igreja de Jesus Cristo não é o patrimônio que nós temos, que tudo isso aqui vai virar pó. Eu não digo que vai ficar para o anticristo, estou preocupado com ele não, nem creio dessa forma, mas esse é assunto para outro dia. Meu negócio é o seguinte, é que isso aqui fica. Grande, pequeno, bonito ou feio, fica. O que vai são as pessoas. Deus não veio salvar pedras, Deus não veio salvar metal, Deus não veio entesourar na terra. Deus quer nos levar para o céu e quer que a gente trabalhe para levar pessoas para lá. A nossa guerra espiritual, a nossa verdadeira conquista é sermos uma geração eleita. O que significa isso? Geração é aquilo que foi produzido. A gente pensa muito em geração no sentido da nossa faixa etária. Mas a geração são filhos. Filhos escolhidos. Lembra de Isaac? Quantos filhos teve Isaac? 2. Jacó e Esaú. O que diz a Bíblia? Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Não tinham feito nem bem, nem mal. Ainda no ventre, Deus amou Jacó e escolheu. E fez nele uma nação. Geração eleita é isso. Geração eleita é povo que Deus escolheu. Pessoas que Deus separou para si. É o filho que foi gestado no ventre e foi tomado por Deus para si. Você é geração eleita. Você não nasceu para ir para o inferno. Você não nasceu para se perder. Você nasceu, você foi gerado para ser um instrumento de Deus, para cumprir os propósitos de Deus, que não são centrados em você. Os propósitos de Deus são centrados em Jesus Cristo. Você tem que pensar qual é o propósito de Deus para a humanidade e de que forma você pode participar destes propósitos. Nós somos a geração eleita, nós somos filhos escolhidos. Sacerdócio real. Aqui é interessante que Pedro une duas figuras interessantes da antiga aliança, dois poderes fortes na condução do povo, que eram os sacerdotes e os reis. Ambos instituídos pelo Senhor. Yahvé tanto nomeou os reis, como também nomeou os sacerdotes. Foi Yahvé que escolheu a casa de Arão para a casa sacerdotal. Foi Yahvé que escolheu a casa de Davi para reino sobre Judá. Mas aqui, Pedro está dizendo que nós somos sacerdócio real, porque o verdadeiro sacerdote é Jesus, o verdadeiro rei é Jesus, e nós apenas exercemos nosso ministério, a nossa tarefa, debaixo do sacerdócio e da soberania plena do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje somos reis e sacerdotes. No Apocalipse vai dizer, não é? Digno é o Cordeiro de receber, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens, gente de todo o povo, língua, tribo e nação, e para Deus os constituístes, algumas traduções reis e sacerdotes, algumas outras reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Às vezes as pessoas pensam que é no céu. Não, a igreja reina sobre a terra. Alguns pensam que isso é o milênio da paz. Eu discordo, eu diria que é hoje, eu sou milenista. Eu creio que o reino é hoje. Nós somos o reino de Deus na terra. É claro que Deus
extrapola os limites da igreja, mas Deus reina através da igreja, reis e sacerdotes sobre a terra. Nós somos os sacerdotes de Deus, porque nós estamos aqui para oferecer a Ele sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe por que o mundo ainda não foi destruído? Lembra de Sodoma e Gomorra? Se tiver 50 justos, só poupa. Poupa. Segura a barra. Se faltarem 10, só alivia o juízo. Espera um pouco mais. Abraão parou em 10, né? O problema é que não tinham 10. Em Admá, Zeboim, Sodoma e Gomorra. Não se acharam 10 justos em 4 cidades. E elas foram destruídas. Sabem por que o mundo não foi destruído ainda? Porque Deus olha lá de cima e fala, ainda está valendo a pena. Ainda sinto um cheiro suave de sacrifícios aceitáveis. Ainda ouço o som dos louvores. Ainda vejo pessoas nas quais encontro alegria e por elas a porta continua aberta. Eu tenho uma escatologia meio doida, não vou escandalizar meus colegas hoje não, mas eu tenho cá comigo que Deus tem lá uma grande balança. E Ele está olhando lá o peso dos pecados. Mas aí Ele olha as boas obras dos justos e diz, ainda está valendo a pena. Ainda está valendo a pena. A igreja de Jesus Cristo tem sido instrumento de Deus para a salvação de muitos. E quanto mais nós fizermos o reino de Deus se manifestar, mais tempo haverá para a graça de Deus se estender. Não sei até quando a paciência de Deus suportará a impiedade do mundo. Mas eu quero dizer para você que nós somos a alegria de Deus. Nós somos aqueles que fazem ainda valer a pena Deus ter paciência com a humanidade. Por isso nós somos o sacerdócio real. Porque nós estamos aqui para interceder diante de Deus por este mundo que perece, mas também estamos diante do mundo para anunciar as grandezas da graça e da misericórdia de Deus. Porque essa é a função do sacerdote. É mediar entre o divino, o ser supremo, e o humano. É claro que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Mas nós somos o quê? O corpo de Cristo, seu cabeção. Nunca pensou nisso, não? É isso que Jesus quis dizer. Que nós seríamos o seu corpo. Nós estamos aqui em nome de Jesus, fazendo a obra de Jesus. Por isso que você é nação santa. Porque você é povo de Deus, exclusivo. Chamado para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que existem os músicos? Para anunciar as grandezas de Deus. Para que existe o ministério de expressão, de arte e tudo mais que vocês criarem? Para que existem os pastores? Para que existem os diáconos? Não é para ser porteiro de igreja, para ficar barrando bêbado, é o contrário. Para ser um instrumento de que pessoas se convertam. Tudo o que fizermos deve ser voltado para a conquista de pessoas, para que o evangelho seja anunciado, para que mais pessoas se acheguem a Jesus. Vamos ter ministério infantil na igreja para manter as crianças longe da gente e a gente ficar... Desculpa, Calão, não é nada pessoal. Mais à vontade no culto? Não, não é só isso. É porque nós queremos que as crianças se convertam, que as crianças sejam crentes, que desde cedo elas conheçam a Jesus. Nós queremos que elas cresçam sabendo que Jesus é o Senhor e Salvador. É a mensagem na linguagem delas, no entendimento delas, para que elas sejam salvas desde cedo. O melhor testemunho, gente, é aquela pessoa que foi guardada do mal. Eu sou um cara que só conheci, no sentido bíblico, uma mulher na minha vida. Isso para mim é testemunho mais glorioso do que aquele cara que fala assim, gente, eu aprontei muito, fui para lá, fui para cá, e Deus me curou da AIDS, eu estou casado e não tenho nada.
Tá, glória a Deus, você serviu o pecado, está curado agora, é um testemunho que empolga muita gente. Mas eu prefiro ser um menino que nasceu, foi criado no Evangelho, desde os 7 anos, batizado no Espírito Santo aos 12 anos, não me desviei na adolescência, casei me guardando com uma mulher que se guardou, e nos guardamos um para o outro, e se Deus assim permitir, vamos morrer juntinho, bem velhinho. Mas se ela quiser ir primeiro, paciência. Se bem que o seguro de vida é ela que vai ficar rica, não eu. O negócio está complicado. Por que esse negócio é assim, hein, chefe? Se eu morrer, acho que é 200 mil. Se ela morrer, 20 para mim. É mais ou menos assim o negócio lá. Não entendo esse negócio. E ainda sou eu que pago. Bom, isso para mim é um testemunho glorioso. E a gente investe nas crianças, não para mantê-las ocupadas, mas para que elas conheçam a Jesus. E a gente trabalha com adolescentes, inventa esse negócio de dança, de música e de pula. Outro dia eu estava falando com os adolescentes na igreja, vocês cantam umas músicas muito engraçadas. Tem uma lá que é pule, pule, pule ao Senhor para sempre, faço melhor, faço melhor. Gente, pular para sempre é tempo demais. Grite, vai ficar fazendo para sempre. Jura que esse é seu sonho de vida? E o Me Derreter também, você já conhece o Me Derreter? Não conheço, é horrível a música, mas eles cantam lá o Me Derreter, olha uns negócios doidos aí. Mas por que a gente faz isso? Porque tem que ter o espaço do adolescente conhecer a Jesus e se manter ali firme com Jesus. O que a gente quer é que eles anunciem as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, que eles experimentem a salvação, que eles sejam batizados no Espírito Santo, que eles sejam cheios da graça do Senhor, que nasçam ministros, que nasçam ali evangelistas, missionários, pastores, líderes, músicos, escritores, jornalistas, advogados, não importa, gente boa, pais de família responsáveis, filhos responsáveis. O que a gente quer é uma geração eleita, um povo sacerdotal, uma nação santa, gente que de fato, através da vida, anuncia as grandezas de Deus. Isso que é legal, você tem a sua vida toda para servir a Deus. Tem gente que vai conhecer a Jesus na velhice, vai pegar só o bagaço. Eu já contei, acho que lá em Cuiabá, que Moody fez uma vez um sermão e vieram à frente um adulto e 2 crianças. E aí o incrédulo lá foi lá falar com ele, um assistente. Ele falou, reverendo, hoje tivemos 2 decisões. Contou criança valendo meia. Devia ser porteiro de cinema, no mínimo. E aí Moody disse para ele, engano seu. Hoje tivemos 2,5. Porque aquele homem já gastou metade de sua vida servindo ao mundo. E estas 2 crianças têm a sua vida toda para servirem a Deus. Cara, você tem sua juventude toda, você tem a vida toda pela frente para servir a Deus. Que coisa boa! Você vai poder ir muito mais longe. Você vai poder fazer muito mais. Você vai poder conquistar muito mais pessoas. Você vai exercer muito mais influência. Você vai salgar este mundo, iluminar esse mundo de uma forma muito melhor, porque você tem a sua vida toda pela frente para ser útil a Deus. Não há desperdício. Você foi salvo na juventude, você tem a oportunidade de servir a Deus desde a sua juventude. Isso é maravilhoso. Deus não quer que você desperdice a sua vida. Amados, insisto, que como estrangeiros e peregrinos, e alguém disse isso muito bem aqui esses dias, nós estamos aqui de passagem, abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos. Nosso lugar é no mundo, gente. Às vezes a gente pensa que temos que manter isso aqui, ficar só aqui dentro da igreja, só entre nós. Nós temos que fazer um contra mesmo, futebol de vez em quando, a igreja batista contra os perdidos do inferno. Tem que fazer uns contra mesmo.
O problema é que às vezes os batistas vão bater mais que os perdidos do inferno, né? É um negócio meio sério esse negócio. Mas a gente tem que ter contato com o pessoal de fora. Temos que viver entre os pagãos. Tem aquele jovem que, pastor, estou querendo trabalhar no emprego lá, mas eu queria uma empresa que só tivesse crente. Vai se converter, o miserável. Você está com medo de andar no meio dos pagãos? Está com medo de quê? Deles te levarem? Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você que tem que ser luz do mundo e sal da terra, não eles. Você que influencia, não pode ser influenciado. Nós precisamos, vamos ter colégio evangélico. E só vai matricular filho de crente. Furada, fria. Não pense que isso é solução. Nós temos que estudar nas escolas aí fora mesmo, faculdades seculares, como a gente diz. Você tem que estar no meio dessas pessoas, porque é lá o teu ministério. Você tem que viver entre os pagãos de modo exemplar. Aí é encrenca. Mas tem que viver de modo exemplar. Para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, Pedro fala um pouco aqui da perseguição que romanos e judeus faziam contra a igreja. Mesmo que vocês sejam acusados injustamente, ao observarem as boas obras que vocês fazem, eles glorifiquem a Deus no dia da intervenção de Deus. E eu queria que você pensasse isso. Deus vai intervir na história. Um dia, Deus vai dar um basta. Um dia Deus vai dizer, chega. Um dia Deus vai separar peixes bons de peixes ruins. Ô Piracema. Um dia Deus vai separar trigo de joio. Deus vai separar os seus daqueles que não o quiseram ouvir. O dia da intervenção de Deus, o grande e terrível dia do Senhor, como disse Amós, não é dia apenas de salvação, mas é também dia de juízo. Porque para muitos será, vinde benditos do meu Pai, para a casa que vos tenho preparado, para o lugar de delícia. Antes da fundação do mundo eu já pensava isso para vocês. Mas outros serão merecedores de uma palavra bem diferente. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Vosso destino é o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Muitos vão ouvir isso. O dia da intervenção é isso aí. E sabe quem vai glorificar a Deus? Aqueles que viram as boas obras, viram o testemunho exemplar de crentes e resolveram se tornar crentes também. Filhos de pais crentes que se converteram porque olharam para os seus pais e disseram, eu quero ser crente igual ao meu pai. Quero ser crente igual à minha mãe. Porque eu vejo como eles são felizes, vejo como eles são abençoados. Infelizmente, às vezes é o contrário, né? Ser crente igual a fulano, Deus me livre. Nós precisamos viver no meio dos pagãos de modo exemplar para que eles se acheguem também a Cristo. É por isso que nós temos a chave. Nós abrimos e fechamos. Quando você evangeliza, quando você proclama, quando você testifica, quando você consagra a sua vida, quando você dá testemunho com vida e com palavras acerca da salvação de Jesus Cristo, você está abrindo o céu para as pessoas. Mas quando você escandaliza, quando você envergonha, você está fechando a porta. Por isso que Jesus disse, olha, aquele que escandaliza um dos meus pequeninos, era melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e jogar no rio. É melhor morrer do que escandalizar um dos pequeninos. Veja a responsabilidade que está sobre mim e sobre você. Nós podemos ser instrumento de Deus para conquistar. Conquistar o quê? Pessoas. Deus quer expandir o seu reino. Isso não significa que Deus quer mais dinheiro. O reino de Deus são filhos de Deus, geração eleita. Deus quer filhos. Gere filhos na fé.
Gere filhos na fé. E acorda que já tem gente cansada. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não mandei ninguém dizer nada para ninguém, né? Mas quero convidar você agora a pensar um pouco sobre isso. Qual o seu projeto de vida? Eu quero ser engenheiro, quero ser isso, quero ser aquilo. Você já incluiu no seu projeto de vida ter filhos na fé? Quem aqui já tem um filho na fé? Pelo menos um. Tem um cara, esse aqui eu ganhei, discipulei, eu cuidei dele, tem sido bom demais para mim. Olha aí, olha quantos outros ainda podem viver isso. Você precisa ter consciência. Você foi salvo, mas não para ser salvo sozinho. Deus não salva em caiaque, salva em transatlântico, é para encher. Legal? Tá bom? Nós não somos esquiadores, cada um no seu esqui, skatistas. Nós temos que trabalhar com coisas mais coletivas. Tá bom? Nós temos que expandir a nossa visão e ver que Deus quer nos usar para salvar muita gente. O plano de Deus não está centrado em você, mas ele passa através de você para alcançar pessoas.